Boa tarde. O Hezbollah disparou hoje projéteis contra Israel e afirmou ter repelido incursões terrestres. O ataque acontece um dia depois do primeiro-ministro israelense Benjamin Netanyahu alertar que o Líbano pode enfrentar um nível de destruição semelhante ao de Gaza. Vamos chamar agora Luca Bassani para trazer mais informações. Luca Bassani, parece que o Hezbollah não se intimida com nada e Netanyahu também não se importa de matar civis inocentes. Capeza, a gente conclui que durante esta guerra que se espalha de maneira generalizada pelo Oriente Médio, a falta de escrúpulos ela acaba surgindo em todos os lados. Inclusive ontem, o premier Benjamin Netanyahu fez um apelo para que as forças libanesas elas tratem o Hezbollah como uma questão interna e tentem expulsar o grupo fundamentalista, o grupo terrorista do seu país. Já que o Hezbollah, é bom a gente explicar para a nossa audiência, atua como uma facção paramilitar com controle territorial no sul do Líbano. Não é oficialmente o exército libanês, que muitos até falam que é inferior tecnologicamente e no número de homens que o Hezbollah. Alguns falam que são cerca de 80 a 100 mil homens na ativa do exército libanês com poucos armamentos, enquanto que o Hezbollah pode passar de 100 mil homens, pelo menos foi assim no seu auge antes da guerra começar, com vários armamentos modernos enviados pelo Irã. Então é muito difícil um país economicamente quebrado, como é o caso do Líbano, repelir um grupo paramilitar dentro do seu território que é ainda mais poderoso do que suas próprias forças armadas. Netanyahu faz então este aviso, esta ameaça, ao mesmo tempo em que o Hezbollah diz que conseguiu disparar projéteis contra Israel, que teriam ferido 3 soldados israelenses e que teriam, então, impedido um avanço territorial, o controle de vilarejos no sudoeste do Líbano. A gente vê, nesse momento, também algumas informações dissonantes, mas aquilo que podemos concluir é que mais de 1.200.000 pessoas deixaram as suas casas dentro do Líbano desde que isso começou. É um país de 6 milhões de pessoas, então estamos falando aí de 20% da população se deslocando, muitos desses também refugiados sírios que já voltaram ao seu país, que agora parece ser um pouco mais estável, pelo menos a região de Damasco, do que a própria capital libanesa de Beirute, que por anos foi uma cidade muito tranquila, e agora a gente vê o recrudescimento deste conflito com a expectativa para uma ligação entre Biden e Netanyahu, que deve acontecer nesta quarta-feira para discutir uma possível resposta coordenada entre os Estados Unidos e Israel para o Irã, possivelmente atacando as instalações petrolíferas do país, algo que os iranianos já disseram ser inaceitável e que teria como uma resposta novamente uma retaliação. Então a gente vê que o cenário para uma guerra generalizada no Oriente Médio ele vai se encaminhando, infelizmente, para a tristeza de todos os milhões de civis que são sempre aqueles que sofrem mais com um conflito dessa magnitude. Ô Luca Bassani, você é um analista experiente, estudioso, está aí há muito tempo fora do Brasil. Quem sabe você consegue resolver uma dúvida nossa. Ontem nós fomos atendidos muito gentilmente pelo major das Forças de Defesa de Israel, o major Rafi Rosenstein. Ele fala muito bem, explicou muito bem, e nós compreendemos que Israel foi vítima de ataques terroristas, tanto do Hamas quanto do Hezbollah. E compreendemos que tem o direito de se defender e que nenhum país pode viver com mísseis caindo sobre o seu território o tempo todo. Minha dúvida é a seguinte: por que Israel não vai logo contra o Irã, que é a fonte de energia que abastece o Hamas e o Hezbollah, principalmente o Hezbollah, o grupo xiita, o Hamas é um grupo sunita? Por que ele não vai diretamente no Irã e vai destruir o Líbano, que na verdade também é vítima do Hezbollah? É uma ótima questão essa, Capese, e inclusive convido a todos aqueles que assistem a Jovem Pan que se tornem assinantes no site da Jovem Pan para ler as nossas colunas. Inclusive ontem publiquei sobre isso, sobre um aliado circunstancial que talvez seja fundamental para responder essa questão: a Rússia. Por mais que os russos não apoiem a destruição do Estado de Israel e até tenham boas relações com o Estado de Israel, pelo fato de muitos judeus askenazes terem as suas raízes no leste europeu, inclusive o russo ser a terceira, quarta língua mais falada dentro de Israel, 15% da população fala o russo, ou seja, os governos têm relações próximas. Nós sabemos que o Irã tem sido um aliado fundamental para suprir o complexo industrial bélico da Rússia nesse momento de sanções econômicas, dando drones kamikaze e também outros armamentos modernos que a Rússia não tem mais capacidade de produzir neste período. Então a gente vê que talvez se Israel atacasse direto o Irã,
compraria a briga com players maiores e poderia também acabar sofrendo. Nós sabemos que Israel só compra uma briga quando eles sabem que podem ganhar e que devem ganhar, como aconteceu na Guerra dos 6 Dias, na Guerra do Yom Kippur, durante as intifadas, também contra o Hamas, contra o Hezbollah. Todos sabem que Israel tem uma superioridade militar e tecnológica muito relevante, muito mais expressiva do que esses outros beligerantes em questão. Contra o Irã, apesar deles não terem tanta tecnologia, já estão muito além do que é o Hezbollah, do que são os Houthis, do que é o exército do Líbano, o exército da Jordânia e o próprio Hamas. Então, aí seria colocar frente a frente os dois exércitos mais poderosos do Oriente Médio, na minha opinião, e os israelenses sabem que isso poderia não acabar tão bem se não tivessem a retaguarda garantida dos americanos. Se fosse os Estados Unidos e Israel conjunto, com certeza o Irã não teria como resistir, mas não sabemos se o Irã atrairia a Rússia ou outros importantes jogadores para esse conflito. Então, para não transformar algo que já é um banho de sangue, já é uma catástrofe humanitária e econômica para a região em algo maior, os israelenses preferem ir atingindo, então, os sintomas dessa doença e não a doença em si, não o vírus em si, que é a mentalidade iraniana de destruir o Estado de Israel, que está presente em Teherã desde 1979 com a Revolução Islâmica. Pobre do Líbano, né? Bombardeado pelo Hezbollah e também por Israel. O professor Henrique Kriegner quer fazer uma pergunta a você, querido. Luca, boa tarde. A pergunta, na verdade, segue o mesmo estilo da pergunta e intenção da pergunta do Capês, mas invertendo um pouco os atores. Qual que seria, então, a dificuldade do próprio Estado libanês em colaborar com a extinção ou mesmo identificação aí das lideranças e alvos do Hezbollah? O Hezbollah, que é um partido, além de ser um grupo terrorista, é também uma organização oficialmente partidária dentro do Líbano e que tem esse caráter e viés extremista. Seria de se imaginar que o Estado libanês teria interesse em se livrar de um ator como esse da sua política nacional e também do seu território. Por que a gente não vê essa colaboração, na sua opinião, Luca? Olha, Henrique, é muito boa essa questão e a gente pega as respostas historicamente. O Líbano era considerado uma das nações mais livres do Oriente Médio, um exemplo nos direitos humanos naquela região e do pluralismo multicultural e religioso, com uma população expressiva de cristãos, 40, 45, cristãos maronitas, grego-ortodoxos, siríaco-ortodoxos, também é uma população xiita e sunita, de muçulmanos expressiva. Mas o conflito israelo-palestino e o Irã destruíram o Líbano em 40 anos. Tanto é que, após a chegada de vários refugiados palestinos, conjuntamente com as lideranças da Frente pela Liberação da Palestina, muitas insurgências surgiram dentro do Líbano e acabaram de fato com essa estabilidade política. E o Irã viu neste momento uma forte possibilidade de se tornar mais influente perante a população xiita, além do fato de Israel ter invadido o país em 82 e também ter destruído grande parte da infraestrutura libanesa. Então esses três agentes, os palestinos, os israelenses e os iranianos, são responsáveis pela queda definitiva do Líbano. Eu acredito que, por mais que parte da sociedade gostaria de colaborar com Israel para eliminar o Hamas de vez do sul do país, nós vemos que essa porcentagem ela não é a maioria, considerando uma mudança demográfica que aconteceu no Líbano, principalmente com a chegada de maior número de refugiados sírios e também de palestinos, que faz com que a população muçulmana seja então perto de 60% e eles estejam quase automaticamente contra o Estado de Israel naquela região. Então haveria um grande bloqueio, uma grande resistência por parte dessas pessoas, e aí o exército libanês, como eu disse, mais fraco tecnologicamente no número de homens, sabe que não pode comprar essa briga com o Hezbollah, que ainda é bastante poderoso, apesar das perdas recentes das suas lideranças, exemplo do Nasrallah. Deve também lembrar, o Luca Bassani, que há uma composição entre cristãos e muçulmanos no governo libanês, que o Hezbollah tem presença também neste governo. Se a força do Líbano for enfrentar o Hezbollah, serão derrotadas. E se colaborarem com Israel, certamente serão mortos como traidores. Então não é tão simples assim
a solução do problema que tem lá. Melhor seria mesmo um ataque norte-americano e israelense diretamente no Irã. Mas nós vamos ter que falar, Luca, eu quero que você fique conosco, nós temos que falar do furacão, porque é algo, tem um monte de brasileiro que está lá em Miami, está em Orlando, o pessoal está ligando, não para de perguntar aqui, há uma preocupação muito grande. Então vamos voltar a falar desse furacão, furacão Milton, que deve atingir a Flórida nesta quinta-feira pela manhã. Luca, o presidente Joe Biden afirmou que este furacão, o furacão Milton, deve ser, Luca, a pior tempestade dos últimos 100 anos. Luca Bassani, nós estamos todos muito tensos aqui, muitos brasileiros aí ligando, entrando em contato aqui no Brasil, parentes e brasileiros, tem gente que está estudando na Flórida, tem filhos estudando na Flórida, pessoas que foram passar as férias e se encontravam lá e foram surpreendidos com isso. O que você conta pra gente? Como é que estão as últimas aqui, as providências que estão sendo tomadas? Nós entrevistamos um morador, ele disse, eu perguntei para ele das casas de madeira que tinha em 98, quando foram devastadas por um furacão, em fevereiro de 98, o condado de Osceola foi completamente destruído. O que você conta pra gente sobre isso? Luca Bassani, todo mundo muito preocupado com o furacão Milton. Pois é, Capês, os furacões, né, tufões, assim chamados na meteorologia, eles não são novidade para os habitantes do sul dos Estados Unidos, os habitantes do Caribe, Ilha de Espanhola, Haiti, República Dominicana, Jamaica, entre tantas outras que foram atingidas ao longo da história. Mas nessa magnitude, como prevêem os cientistas, não acontece há pelo menos 100 anos, como coloca o presidente Joe Biden. Inclusive, em algumas localidades perto do Golfo do México, os ventos ultrapassaram 145 milhas por hora, ou seja, mais de 200 quilômetros por hora. Difícil até para os navios aguentarem seu percurso de maneira estável, né, sem naufragarem. Imagina para uma embarcação, para uma casa tão frágil como essa, imagina para toda essa infraestrutura de muitas cidades americanas que são modernas e não foram feitas para esse tipo de eventos extremos climáticos. Então, é importante sim seguir todas as diretrizes colocadas pelos governos estaduais e pelo governo federal. A gente vê muitas pessoas deixando a Flórida, deixando esses outros estados que ficam perto do Golfo do México, aí pegando Alabama, também olhando para a costa leste. Há a possibilidade deste furacão subir para os estados, as Carolinas do Sul, do Norte, passar pelo estado da Virgínia, Geórgia, entre tantos outros que ficam aí, até quase chegar em Nova York, no Canadá. É algo muito, muito preocupante que vai deslocar milhões de pessoas por conta do impacto previsto. Esperamos que isso não se torne um novo Katrina, a grande destruição que causou no começo deste século, né, lá para 2004, em Louisiana, em New Orleans. Negócios destruídos e as cidades completamente deixadas em ruínas por esses furacões que agora podem novamente causar esse grande impacto. Vamos ficar acompanhando aqui, atualizando nossa audiência, que também é muito grande nos Estados Unidos e está preocupada com seus familiares. Outros brasileiros que também têm familiares nos Estados Unidos ficam apreensivos, então a gente vai atualizando também. Mas, de maneira geral, se as pessoas seguem as diretrizes do governo, o número de casualidades, o número de fatalidades, ele é muito pequeno. Então é importante não subestimar os ventos, não subestimar esses eventos climáticos tão fortes e seguir o que as autoridades falam, buscar abrigo, mudar de cidade. Depois as coisas materiais a gente consegue recuperar. A vida é o principal para se preservar nesse momento. Ô Luca, o professor Jean Menezes Aguiar lembrava há pouco, numa entrevista com o morador Eric Ferraciu, que o governador da Flórida, Ron DeSantis, fez um alerta dramático, para alguns apelativo, mas para outros necessário. Quem não se abrigar vai morrer. Quem estiver em casas que não tem condições de resistir, morrerá fatalmente. Como é que está essa situação? O segundo morador, ele inclusive é corretor de imóveis na Flórida, ele tem uma boa informação. Há pouquíssimas casas de madeira nessa região, que seria uma insanidade, né? Umas casas montadas só de madeira no país mais rico e desenvolvido do mundo. Como você está vendo isso? E há algum risco? Você ouviu as pessoas que ficam normalmente, os brasileiros, ficam em Orlando mesmo, Orlando City, ali na Disney, nessa parte. Há algum risco maior para os brasileiros que se encontram nessa região, que têm filhos nesse momento ali, estudando ou se divertindo, indo aos parques, que devem estar fechados? Chega a Orlando também. Quando eu estive em 98, não passou por Orlando, mas passou nos arredores, destruindo tudo. O que você tem de informação? É dramática mesmo a situação?
É dramática, tanto é que os parques da Disney, que costumam funcionar 365 dias por ano, não importa se é feriado ou não, eles já anunciaram que vão fechar as portas em Orlando durante os próximos dias, enquanto esse alerta de furacão estiver ainda por toda a região sul dos Estados Unidos, para evitar qualquer problema. É importante a gente dizer que na cultura americana tem esta grande preocupação com a preservação da vida, grande mobilização da sociedade quando há um atentado, quando há também algum evento extremo, como são os furacões, os terremotos. Então faz parte da cultura americana de querer se proteger ao máximo e até às vezes passar alguns avisos que para muitos são alarmistas e no final acabam não se concretizando, mas serve para proteger a vida das pessoas, além das questões relacionadas com a liability, que nós chamamos em inglês, né, que é a responsabilização. Caso as empresas, caso o governo não faça esses avisos, se acontece qualquer problema e as pessoas queiram depois processar o Estado, processar essas empresas, elas podem ganhar causas milionárias. Então ninguém quer ser responsável por alguma pessoa ficar gravemente ferida ou perder a sua vida. Então dão todos os avisos necessários, por mais que às vezes sejam exagerados, para que todos busquem refúgio, busquem abrigo neste momento, que de fato tende a ser muito preocupante, dado aquilo que os cientistas mostram, não é apenas os políticos falando, os empresários, mas também os cientistas, as pessoas que estudaram meteorologia e há muito tempo estudam os furacões que acontecem nessa região, têm falado que este não será uma brincadeira, não será um daqueles que apenas parece um alarme falso, que passa perto e não causa tanta destruição. Esse tende a ficar na história como um dos mais intensos e, portanto, é importante sim prestar atenção e obedecer tudo aquilo que a Defesa Civil Americana, que os governantes têm dito, para evitar qualquer tipo de dano à vida, que é aquele mais importante de se preservar nesse momento. Nós temos aí o tempo limitado, mas a Maria de Carli quer fazer uma última pergunta a você com relação a isso, porque está chegando aqui, estão chegando muitas perguntas, muitos pedidos, as pessoas estão muito preocupadas com esse furacão que provavelmente vai chegar na Flórida na quinta-feira pela manhã. Temos um fuso horário de 1 hora, estão 1 hora antes de nós. Vamos, Maria de Carli, a sua pergunta a Luca Bassani. Oi, Luca, tudo bem? É um prazer estar aqui com você. Que triste essa situação toda, num momento muito delicado também, no contexto dos Estados Unidos. A gente sabe que a gente tem eleições presidenciais neste ano, né, já em novembro. E nesse sentido, eu queria perguntar a você, dependendo de como vai ser a resposta do governo Biden diante de repente, ajuda com linha de crédito para os comerciantes que vão perder muito dinheiro com essa situação do furacão, pode ser que haja uma pressão ainda mais inflacionária nos Estados Unidos, aumentando os preços? Essa é uma pergunta. Você acha que isso seria viável? E você acha que isso terá um impacto nas eleições deste ano negativo para a Kamala, que é completamente associada à imagem do Biden? Oi, Maria, também um prazer reencontrá-la aqui. É uma questão muito importante, porque a gente sempre fala sobre os problemas relacionados à perda de pessoas perdendo suas casas, pessoas perdendo suas vidas, que é o principal neste momento. Mas os resultados econômicos de um evento extremo como esse, a gente vê tantos exemplos tristes no Caribe, de ilhas que foram completamente destruídas e demoraram décadas para voltar ao patamar original, é um drama parecido em estados americanos que não são tão ricos proporcionalmente. Eu acredito que essas linhas de crédito elas já foram concedidas em outras ocasiões e o governo tende a fazer isso para tentar aliviar as famílias mais afetadas, principalmente aquelas de baixa renda ou que vivem em moradias mais precárias, que vão acabar sendo completamente destruídas nesse momento, se os ventos forem de fato como estão prevendo os meteorologistas, mas a gente tem que pensar onde isso acontece, majoritariamente em estados republicanos, Geórgia, Flórida, a Carolina do Sul e a Carolina do Norte. Por mais que Geórgia e Carolina do Norte sejam considerados swing states, são swing states que muitas vezes tendem muito mais ao lado republicano do que democrata. Então, acredito que por mais que o governo Biden, o governo democrata, responda de uma maneira positiva, é difícil que isso mude completamente o perfil do eleitor e aquela mentalidade que eles têm de seguir com a política que mantiveram durante tantos e tantos anos. Mas, com certeza, as demonstrações de solidariedade ao povo que vai ser mais atingido serão fundamentais, tanto da vice-presidente Kamala Harris quanto do ex-presidente Donald Trump, considerando que ele também tem a sua residência fiscal, sua residência oficial, assim,
em Mar-a-Lago, na Flórida, é considerado também um ícone da política da Flórida durante os últimos anos e que, com certeza, é muito próximo desse estado, que já foi um swing state no passado, mas hoje é aquilo que os americanos chamam de solid red, né? O vermelho sólido, por conta de muitos republicanos de outros estados que imigraram à Flórida, principalmente depois da pandemia. Luca Bassani, que está provavelmente em Munique, né, onde são 19 horas e 57 minutos. O professor Jean Menezes de Aguiar, ele tem um voo para Atlanta. Está preocupado se vai fechar o aeroporto de Atlanta ou não. Ele quer ter uma pergunta para você. Luca, uma honra estar aqui conversando com você. Eu tenho a seguinte dúvida que eu acho que muita gente tem, e é uma coisa muito simples. O furacão afeta mais a orla? Não sei se você sabe isso. Afeta mais a orla ou a parte de dentro das cidades? Há uma possibilidade de identificação de onde é que o furacão afetaria mais? Olha, professor, eu também não sou especialista em meteorologia, mas o que eu entendo um pouco dos fenômenos climáticos e observando em outras regiões do mundo, a gente vê que ele vem com altíssimas velocidades quando está em águas abertas, quando está ainda só apenas em cima dos oceanos, em cima, no caso, aí do Oceano Atlântico. Quando ele se aproxima da costa e vai adentrando o continente, ele vai perdendo velocidade, principalmente com as barreiras naturais. Tem alguns estados, algumas regiões americanas que têm um relevo maior, tem maiores montanhas, tem o próprio relevo das cidades. Isso significa que ele vai perder velocidade, mas a gente não sabe se vai perder proporcionalmente a ponto de não causar um grande impacto. Então, se a gente fala de 250 km por hora no mar, em águas abertas, e depois cai para 170 km por hora quando adentra o continente, é uma diminuição considerável de velocidade, mas ao mesmo tempo ainda é muito destrutivo e tem um impacto muito grande. Por isso que esses cálculos muitas vezes não são tão precisos, que a Defesa Civil pede para que todos busquem abrigo, independentemente se vai acontecer ou não aquilo que foi calculado. É muito interessante, é triste, obviamente, mas é interessante ver no aspecto científico, no que diz respeito à prevenção de terremotos e de furacões, como muitas vezes aquilo que é calculado acaba não se provando verdade, ou até mesmo alguns cálculos feitos para menos se tornam maiores. Então, o excesso de zelo ele é fundamental neste momento, por mais que depois pareça tudo à toa. Com certeza, se fosse o contrário, muitas pessoas iam pensar por que não nos prevenimos antes. E isso acaba sendo até um bom exemplo para o Brasil, que não tem furacões, mas tem sempre as enchentes, tem sempre os deslizamentos de terra. A gente viu a situação gravíssima e tristíssima no Rio Grande do Sul esse ano, que muitos estudantes, né, de meteorologia sabem que aquilo pode acontecer e acontece todos os anos, também em São Paulo, no Rio de Janeiro, e mesmo assim a prevenção ela é mal feita, portanto temos sempre um grande número de pessoas mortas e uma perda financeira muito grande que poderia ter sido evitada.